Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, gratos a Deus por essa oportunidade e dando sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2026. Trimestre este que nós estamos estudando as parábolas de Jesus. E agora, a nossa quinta lição com o tema, a parábola dos trabalhadores da vinha. O nosso texto áureo, então, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 20 e o verso de número 4, que assim nos diz: E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. A nossa leitura bíblica está situada também no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 20, de 1 a 10. Mas já adianto que eu vou estender um pouco a leitura para até o 16. Então nós vamos ler de 1 ao 16. Passo então a ler, assim a Escritura diz, Mateus capítulo 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí nós temos, então, a nossa parábola completa, do verso 1 ao verso 16. O nosso estudo hoje, conforme o nosso costume, está dividido aí nas partes, numa introdução, justamente para nós situarmos ou apresentarmos nas nossas classes o que iremos estudar ao longo do desenvolvimento da nossa lição. Sendo o primeiro tópico, assim subdividido, com o título O Porquê da Parábola. Nós vamos então investigar ou buscar os fundamentos ou por que Jesus trouxe esse ensino através da parábola. O nosso segundo tópico, uma chamada para o trabalho. E o nosso terceiro tópico, a graça com justiça e generosidade. Finalizando então com a conclusão e o despertamento para então o ensino com essa parábola assim nos traz. Avançando então para o nosso material de classe, nós vamos assim apresentar.
Nesta parábola, o Senhor Jesus conta a história de um pai de família que contrata trabalhadores para a sua vinha. Os trabalhadores são contratados em diferentes horas do dia. Nós podemos até aqui então destacar, lembrando que o dia, segundo o nosso horário, para assim facilitar o entendimento na nossa sala de aula, começa em torno das 6 horas da manhã, vai até às 6 horas da noite, até às 18 horas. E nós vemos aqui então destacado na parábola que ele começa de madrugada, onde esses trabalhadores começaram desde o raiar das 6 da manhã até o findar do dia, no percurso de claridade que nós temos durante o dia. E vemos então essa evolução, esse chamamento, avançando então para a 3ª hora, para a 6ª, para a 9ª e para a 11ª hora. Voltando para o texto, nós temos, ao terminar o dia de trabalho, quando o senhor da vinha vai pagá-los, eles haviam trabalhado quantidades de tempo diferentes. No entanto, surpreendentemente, todos receberam um denário, o valor referente a um dia de trabalho. Então, aquele que começou às 6 da manhã, aquele que começou às 9, meio-dia, às 3 horas e às 5 horas da tarde, todos eles receberam o mesmo pagamento, que é o que está escrito na palavra, receberam um dinheiro por ter trabalhado nessa vinha desse pai de família, desse senhor. No segundo parágrafo da nossa introdução, nós temos assim colocado: diante da reclamação dos primeiros contratados, que achavam que receberiam mais do que os outros, o dono da vinha explica que não havia cometido nenhuma injustiça com eles, pois havia pago exatamente o que combinara com eles. Se ele, por generosidade, deu o mesmo valor para os outros que trabalharam menos, isso não deveria parecer mal diante dos olhos deles. É justamente aquela parte final, a partir do verso 11, que nós vemos esse destacado, em que os trabalhadores primeiro, ou que iniciaram a jornada, eles então passam a reclamar com o Senhor: mas trabalhou pouco, ou trabalhou só 1 hora, está recebendo o mesmo pagamento que eu, ou o mesmo salário, recompensa do que eu. Aí, quando nós vemos então na parábola a defesa que ele, sendo o Senhor, por generosidade, dá a cada um conforme ele assim o quer. E que isso, destaque importante, já anuncia que isso não deveria soar mal aos olhos daqueles que receberam, pois tinha com justiça combinado, estabelecido e assim cumprido o que foi assim combinado, falado entre ambos. Indo então para o nosso primeiro tópico, justamente com o tema o porquê da parábola. Isso nos faz necessário nós já relembrarmos o que nós vimos lá na primeira lição, que é quando nós tratamos do porquê Jesus falava em parábolas. E no segundo tópico daquela primeira lição, nós vimos os cuidados para entendermos as parábolas. Isso é importante justamente também nessa parábola, porque se pegarmos ela isoladamente, pode nos trazer falha no entendimento. Mas seguindo aí aqueles nossos 5 alertas, 5 cuidados, para nós entendermos as parábolas, isso vai nos ajudar muito na compreensão. Dentre eles, nós temos que citar aqui, precisamos ver o contexto, a verdade principal, os pormenores, não explorar, bem como não estabelecer doutrina somente baseado em parábolas, mas a parábola vai reforçar uma doutrina estabelecida na palavra. E é claro, o importante, que é a aplicação pessoal. Nós então nos alimentarmos, aprendemos a palavra e assim aplicarmos em nossa vida. E nisso nós vemos justamente o porquê Jesus falou essa parábola. Quando então agora, voltando para o nosso material de classe, nós vamos lá ler o primeiro parágrafo.
quando diz: diferentes são as interpretações que têm sido dadas a essa parábola, muitas delas totalmente estranhas, principalmente quando as pessoas buscam dar significado a cada elemento que ela contém. Vamos nos concentrar na mensagem principal, buscando no contexto o motivo de Jesus ter usado esta ilustração. Lembrando que as parábolas de Jesus eram sempre ilustração para os que de bom grado assim estavam lá para receber, para aprender e aplicar nas suas vidas, lhes era dado então o conhecimento. Mas os que estavam de bom grado ou de mau grado, ou más intenções, ou interesses outros, a não ser a palavra e o valor, o evangelho propriamente dito, isso era então ocultado, esse segredo, essa preciosidade da palavra de Deus. Então, nesse cuidado, nós vamos progredir agora para o nosso segundo parágrafo, onde nós temos assim descrito: o assunto começa na entrevista de Jesus com o jovem rico, no capítulo 19, o capítulo anterior. Nos é dito que o jovem se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Na sequência, o Senhor diz que é difícil a um rico entrar no reino de Deus. E diante do questionamento de Pedro sobre eles terem deixado tudo, Jesus responde que todo aquele que tiver renunciado a algo de valor terá 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. É para ilustrar esse porém que o Senhor conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Paremos aqui e vamos então meditar nesse contexto que nós temos no capítulo 19, a partir do verso de número 16, onde é apresentado então aquele fato, aquela situação onde um jovem não nominado, um jovem rico, fala das suas características, que também buscava o reino de Deus. E nessa busca do reino de Deus, ele vai questionar Jesus: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, num diálogo com ele, fala: cumpre os mandamentos. E ele de pronto fala: mas que mandamentos? E Jesus lá cita, e ele então: mas isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. O que faltaria então? Aí Jesus, e nós vemos esse diálogo em outros evangelhos também, onde ele assim destaca que Jesus o amou, porque realmente ele buscava cumprir essas coisas. Porém, Jesus, olhando para o seu coração, diz: te falta uma coisa. É quando destaca que ele estava com amor nas riquezas, ou na confiança nas riquezas. Aqui não está sendo combatido, e precisamos entender, os que têm posses, mas sim os que colocam nas posses ou nos recursos a sua confiança, e não em Deus, que colocam os seus desejos ou o seu amor voltado ao dinheiro, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro, e Ele assim abençoa quem Ele quer, para então, dessa bênção, servir de sombra e mantimento para outros, conforme a palavra assim também ilustra. Mas isso em Marcos capítulo 10 e no verso 24, ele já deixa bem claro essa informação, quando ele diz: e os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É quando de imediato nós temos essa intervenção de Pedro. Fala: mas Senhor, nós deixamos tudo, deixamos barco, deixamos as redes, deixamos a família, deixamos tudo para te servir, para te seguir. E vem a pergunta: e nós? O que nós vamos ganhar? Ou qual que é a nossa recompensa por isso? Justamente nessa comparação, que Jesus se entristeceu porque ele não deixou as suas riquezas para servir Jesus, mas foi embora triste. Ao contrário, os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus, e Pedro então nessa pergunta: e nós?
Como que fica a nossa situação? É quando nós temos a resposta de Jesus nos versos finais. Quando, então, a partir do verso 28, Jesus responde essa indagação de Pedro. Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E ele conclui esse ensinamento aos discípulos dizendo: porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. E mediante essa expressão, então, esse ensinamento, ele dá início à parábola, justamente tratando do reino dos céus e a recompensa para os quais se entregam ou se dedicam à obra. Seguindo, então, o nosso material de classe, nós temos agora, já no nosso terceiro parágrafo do nosso primeiro tópico, onde temos assim descrito: de muitas e variadas formas e de maneira incalculável, o Senhor recompensa os seus, por qualquer obra realizada, até mesmo por um copo de água. Mas, para o discípulo do Mestre, a busca não deve ser da recompensa em si. Não é buscar ser o primeiro, como que ser merecedor da recompensa. O servo deve buscar agradar ao seu Senhor. Se o Senhor nos recompensasse segundo o mérito, a recompensa seria uma vez, e não 100 vezes mais. Aqui está, então, alguns destaques que precisamos fazer, e não ter dúvida disso, porque a palavra também é recheada desses exemplos. Que o Senhor cuida, que o Senhor recompensa os seus. Dentre eles, aqui também no nosso texto citado, é que aquele que dá um copo de água a um profeta receberá galardão de profeta. E nós temos também outras expressões, quando Deus também coloca de forma clara que a medida com que Deus nos abençoa excede muito mais além do que nós merecemos. E se nós fizermos a comparação, uma medida essa sacudida, apertada e transbordante, são uma das expressões bíblicas que nós temos justamente desse cuidado de Deus, dessa recompensa que Deus tem para com os seus. E lembrando também que excede muito mais isso nas questões desta vida, conforme colocado, 100 vezes mais, e tem também o porvir, que é a vida eterna. Entretanto, cabe um destaque que aos servos do Senhor não se deve, então, somente buscar a Deus, ou assim, mirando ou almejando somente a recompensa. Porque senão nós estaremos sendo como se fôssemos mercenários. Mas, na verdade, aqui tem-se uma relação de servo e senhor, onde o servo busca agradar ao seu senhor. Eu quero ser útil, eu quero deixar o meu Senhor feliz para comigo. E não somente essa relação, eu quero possuir, eu quero ganhar algo em troca. É quando nós temos que ter o cuidado de muitas filosofias, se posso assim expressar, filosofias cristãs, não ensinos bíblicos, onde utiliza-se muitas vezes dessa expressão para fazer como se fosse uma troca para com Deus. Não é você dar 1 para receber 100, ou dar 10 para receber 1000. Não, Deus não troca dessa forma, pois nós estamos então interessados na recompensa e não no Senhor, que tem muito, muito mais além a nos dar do que possamos pensar, imaginar ou até mesmo assim desejar. Seguindo então, já clarificado o porquê dessa parábola, nós vamos para o nosso segundo tópico, onde, aproveitando a deixa final do texto,
há uma relação, então, entre servo e senhor, quando no segundo tópico nós temos uma chamada para o trabalho. Dando início ao nosso primeiro parágrafo, nós temos, então, assim escrito: na parábola, o pai de família, que claramente representa Deus, assalaria trabalhadores para a sua vinha. A verdade aqui ilustrada é que a entrada para o reino de Deus é comparada a ser contratado pelo Senhor para a execução de um trabalho. Isso é totalmente diverso do entendimento de alguns que associam o reino a férias permanentes e à ausência de adversidades. Aqui está uma colocação interessante. Lembrando que nós estamos falando do reino de Deus. É uma parábola referente a isso. E aqui é colocado como essa relação de trabalho que nós bem conhecemos, onde então o Senhor contrata então o seu servo para trabalhar, então, e já clarificado a recompensa para o tal. Então, nessa execução de trabalho, já nos mostra que é necessário nós trabalharmos na obra do Senhor. Isso fica claro e evidente. Ser servo de Deus ou estar contido no reino de Deus não é para nós ficarmos em férias, na rede, perna para cima, não. Onde nós vemos as colocações bíblicas e que nos faz refletir onde é o nosso lugar. Ou até mesmo uma pergunta: que ocupação é a tua? Qual é o meu chamado? Ou onde eu posso ou eu preciso estar para ser útil na obra de Deus, no reino de Deus? Porque Ele busca então trabalhadores, assalariados. Aí se nós formos falar, e eu lembro de uma expressão que desde a infância eu ouvi, justamente nessa colocação, nesse sentido, que Deus paga bem e paga muito bem, muito além. E nesse ensinamento é justamente quando entra o cuidado e as demais coisas que cercam nesta vida e no porvir, conforme já foi assim colocado na nossa lição. E a necessidade, conforme nós vimos nas parábolas anteriores, Jesus continuando falando do reino dos céus através de parábolas, justamente a necessidade de nós produzirmos frutos. É pelos frutos que conhece a árvore. E a árvore que não produz fruto, aí é que nós temos lá a referência do semeador, que semeia a boa palavra de Deus em diversos solos, em diversas vidas. Mas conforme é recebida a palavra de bom grado, é necessário produzir frutos, porque o crescimento, se encontrar solo fértil, haverá e haverá frutos. Há aqueles, é claro, que não se deixarem ser sufocados pelos espinhos, ou então por falta de profundidade ou de interesse, assim serem queimados pelo sol. É quando nós temos uma expressão muito bonita, lá escrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, e o verso de número 8, onde nós temos assim colocado, 2 Pedro, capítulo 1, verso 8, onde ele vai trazendo então a exortação à igreja, admoestando para que busque o crescimento espiritual. Acrescentai a fé, a virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade. Aí chega no verso de número 8, quando ele diz: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vem aqui, se nós estamos crescendo na graça e do conhecimento, sendo experimentados na palavra e no conhecimento particular com Deus, não é possível estarmos ociosos. Mas traz então a nós a verdade que há trabalho a todos.
sendo que nós vemos nas figuras bíblicas que muito grande é a seara, mas poucos os ceifeiros. Que assim como Isaías, nós precisamos nos colocar à disposição, porque o chamamento ao trabalho, o chamamento à vinha, o Senhor está fazendo. Vem, ide, pregai o Evangelho, anunciai as boas novas, vamos trabalhar cada um conforme o nosso chamado, porque o fato é, há trabalho para todos nós na vinha do Senhor. Dando sequência, o Senhor nos convida ao trabalho, a exemplo do próprio Mestre, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e a exemplo de todos os fiéis servos e servas do passado que nos inspiram a trabalhar, sofrer com Ele as aflições e fazer a obra para a qual fomos chamados. Voltando ao texto que já citamos, o próprio Jesus, quando veio à Terra, e cita também em Isaías, além da narrativa dos evangelhos, como era a vida de Jesus, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e diversas vezes nós vemos nos evangelhos citando, aquele não é o carpinteiro, o filho de José? Então Jesus não estava ocioso, ou parado, ou acomodado com as coisas. Muito menos nós podemos assim estar parados ou desocupados, quer seja na nossa vida secular, quer seja também, principalmente, na nossa vida espiritual, onde almejamos ou desejamos o reino de Deus. O reino de Deus. Precisamos, então, despertar para esse chamamento ao trabalho. Ah, mas vai ser fácil? Não, vai ter sol, vai ter calor do dia, fadiga do dia. Porém, em meio a tantas essas dificuldades, é para nós enfrentarmos as aflições, as dificuldades da vida e fazermos as obras. É quando nós temos aquele hino bonito, que nós cantamos frequentemente, principalmente o coral, nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Um texto também que nós temos lá no Evangelho de João, no capítulo 5 e o verso de número 17, que nós temos assim colocado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como se nós colocássemos Jesus clarificando, a nossa vida é trabalho. O trabalho dignifica o homem no sentido material e o trabalho espiritual também dignifica o homem espiritualmente. Faz-se necessário, então, nós despertarmos essa chamada ao trabalho para o reino de Deus. Temos também a expressão de Paulo em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, e nos versos a partir aí do 3, quando assim está colocado: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aí, mais uma vez, o chamamento para trabalhar, para se dispor à obra de Deus e militar ou se dedicar na obra pelo qual ele foi chamado. Paulo vem assim o exortando. Outra expressão, eu gosto de várias referências, e à medida da disponibilidade de tempo dos irmãos, os irmãos vão administrando isso em sala de aula, para que possa então cumprir a carga horária, e não explodir com o tempo. Mas é importante, e a mensagem contida em Mateus, no capítulo de número 10, e no verso de número 45, onde nós temos a expressão: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus, ele veio à terra justamente para servir.
E a colocação é: se o Senhor veio para servir, e nós? Viemos para ser servido, para nos acomodar? De maneira nenhuma. É quando então é colocado lá no Evangelho de João, no capítulo de número 13, aquela situação onde Jesus lava os pés dos discípulos na última ceia. É quando nós temos lá registrado Jesus lavando o pé dos seus discípulos. Até Pedro, né, se exalta, falando: de maneira nenhuma, o Senhor é Senhor, eu que tenho que lavar os pés, né? No sentido de servir o Senhor. É quando Jesus, né, de forma firme, coloca: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Aí demonstra mais uma vez o amor de Pedro para com Jesus, quando ele diz: então lava tudo, lava o corpo inteiro. Jesus: não, basta somente os pés. Mas nessa colocação, e depois ele traz a reflexão, os discípulos: vós dizeis que eu sou mestre, e está certo, me chama de mestre porque eu sou, mas eu, sendo mestre, servi vocês. A minha função aqui foi de servir, e lavei os pés de todos vocês. Agora, então, é quando ele vem com o ensino, no verso de número 15: porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, façai vós também. Então ele, sendo mestre, veio até este mundo e veio nos servir, até o ponto da morte, e morte de cruz. Aí ele coloca: eu, sendo mestre, fiz isso, te dei o exemplo, agora assim sejai vós uns com os outros, ser servo uns dos outros. E servir nada mais é que estar disposto a um trabalho e executar essa chamada, então, assim colocada de Deus para com as nossas vidas. Esse despertamento é importante nós, então, assim executarmos. Agora, no nosso segundo parágrafo, nós temos assim colocado: trabalho pressupõe esforço, dedicação, disciplina, renúncia e fadiga. Renunciamos o nosso tempo e dedicamos ao serviço do patrão que nos assalariou. O trabalho tira a ociosidade, livra da vergonha, da fome, troca a incerteza pela esperança e dá sentido à vida. Tudo isso desfruta que ingressa no reino de Deus. Vamos lá. Quando nós vamos trabalhar, e podemos até fazer a associação com a nossa vida secular, exige-se de nós o esforço, quer seja ele físico, quer seja mental, mas há uma necessidade de esforço, há necessidade de preparação, de dedicação, há uma necessidade de disciplina, cumprimento de horários, execução de tarefas, há necessidade de renúncia. Nós deixarmos a nossa família, muitas vezes para viajar, para executar atividades, ou para chegar até o nosso trabalho e assim, posteriormente, trabalhar. E o trabalho cansa, traz uma fadiga. Porém, nós assim executamos, porque necessitamos, e assim segue as expressões. Nos tira da ociosidade, da inutilidade, muitas vezes, tira de nós a vergonha de não termos como suprir a nossa família, até mesmo o vencimento da fome que pode assim nos assolar, traz a esperança no meio de uma incerteza que eu vou ter para amanhã, e faz então nos regozijarmos no fruto do nosso trabalho, conforme está escrito lá em Eclesiastes por Salomão. Então todas essas coisas faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Da mesma forma, há o chamado para o reino de Deus. Há a necessidade desse esforço no chamado para o qual nós assim fomos designados. Há necessidade de dedicação. Aquele que trabalha, não importa qual seja o seu trabalho ou o seu chamado, há necessidade de dedicação. E temos essa expressão aos que trabalham na área de ensino: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se é, faça o seu melhor, se prepare para isso, tenha disciplina, responsabilidade,
Porque o que foi colocado nas suas mãos, isso será cobrado, assim como também haverá uma recompensa para o trabalho. Então nós precisamos colocar essas coisas também para o reino de Deus. O reino de Deus exige renúncia muitas vezes de nós, deixarmos do nosso comodismo, dos nossos desejos carnais de ficar no sossego ou no descanso e despertarmos para isso, para o trabalho. Renunciar muitas vezes o convívio com a família para nos dedicarmos à obra de Deus. Não negligenciarmos, mas precisamos, em determinados momentos, também assim aplicarmos. E é claro, a fadiga. O trabalho, muitas vezes, a gente não vê a recompensa de imediato, mas para frente veremos. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, daí nós vemos em Isaías, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, terão as suas forças renovadas. Daí dia após dia vem o renovo do Senhor, tirando a fadiga e nos dando força para continuar. Muito mais a relação espirituais dos benefícios do trabalho. Nós nos sentimos úteis quando nós estamos na igreja desempenhando o trabalho para o qual nós fomos chamados. A vergonha, muitas vezes, de estar parado, mas nós devemos, assim, buscar, Deus, qual é o meu trabalho, qual é a minha função, para eu, então, produzir os frutos que o Senhor, assim, necessita. A fome espiritual, nós somos saciados, somos completados do vazio que há na vida do ser humano quando não tem Deus. Isso é proporcionado aos que trabalham no reino de Deus. E assim a incerteza da morte, a incerteza da velhice, com agora a esperança da vida eterna, assim colocado aos que participam do reino de Deus. E vemos então que a vida, por levantar, trabalhar, comer, ou muitas vezes o viver, a existência, faz então sentido na vida, em que Deus tem preparado para nós algo muito mais além excelente do que propriamente até mesmo desta vida. E aquele então que desfruta, aquele que está trabalhando no reino de Deus, ele já começa a desfrutar desse reino de Deus, ou dos benefícios do reino de Deus. Isso posto, agora no nosso segundo parágrafo, finalizando, o trabalho também pressupõe recompensa, o salário. Embora o Senhor supra todas as nossas necessidades, inclusive as materiais, como o reino não é deste mundo, não dá para conceber que a nossa recompensa seja desta terra. Aí, vamos lá. Todo trabalho há uma recompensa. E mais uma vez, nessa parábola, é colocado. Trabalhar no chamamento do Senhor chamando para a obra e nós trabalharmos, há uma recompensa assim estabelecida. E essa recompensa vai muito além desta vida. Quando nós temos, e a verdade é que Deus supre todas as nossas necessidades físicas, e se nós formos assim colocar o próprio salmista, fui moço, mas agora sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência necessitada, mendigando. Não, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. O Senhor supre. Muito mais além do que essas simples coisas desta terra, são as bênçãos espirituais que cercam aqueles que confiam em Deus. É onde nós temos a expressão lá em Romanos, no capítulo de número 14, e no verso de número 17, que temos assim colocado: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aí as coisas mudam de figura. Muito mais, ou quanto o mundo pagaria para sentir a paz que nós temos. Em meio às lutas, às aflições, nós não estamos sozinhos. No meio das dificuldades, temos paz.
Deus nos tira as nossas dificuldades, as nossas lutas, não. Mas Ele passa conosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. É claro, estando nós em Cristo. O sede por justiça nossa, vou usar até a expressão conforme a palavra, trapos de imundície. Mas a justiça de Deus assim estabelecida. E a alegria que temos em servir ao Senhor, em desfrutar das coisas celestiais, ainda nesta terra, e muito mais quando a plenitude for revelada. E como Paulo também escreve aos Coríntios, uma palavra bastante conhecida, mas importante para nós, no capítulo 15 e no verso de número 19, quando nós temos: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A recompensa de Deus não pode estar limitada aos nossos olhos somente a essa terra. Ou no sentido mercenário, vou dar um para ganhar 100, aí nós perdemos tudo. E a expressão é que nós somos miseráveis, porque o que está preparado é muito mais excelente. Muito mais excelente. Dessa forma, nós passamos então para o terceiro tópico, que é justamente a graça com justiça e generosidade. Passando então a ler o nosso primeiro parágrafo, nós temos assim escrito no nosso material de classe: sem dúvida alguma, a principal dificuldade do texto estudado é o fato dos trabalhadores receberem o mesmo valor, tendo trabalhado por períodos diferentes. Não seria injustiça? Seria um desestímulo ao empenho no trabalho? Assim, valeria a pena trabalhar? Tudo isso questiona quem não tem a visão do reino, quem está fora dele, quem se julga merecedor. A maior dificuldade é exatamente quando Deus manifesta a sua graça com justiça e misericórdia. O que nós temos aqui então colocado? Olhando, pode parecer de forma injusta. Como assim? Por que trabalhou menos recebendo o mesmo? Nossa memória que a salvação é pela graça. Nós estávamos mortos em pecados e em ofensas. Ele nos resgatou. Ou como está descrito em Zacarias, nós somos um tição tirado do fogo, destinados ou condenados à destruição. E Ele assim nos chamou para a sua grande obra. E agora nos sentimos como injustiçados, e eu vejo até uma expressão, relembrando uma conversa que eu tive, inclusive nós já citamos isso, com um amigo, quando ele coloca, no sentido de passa a vida inteira fazendo coisa errada, daí chega no final da vida, quer se converter. Duas reflexões aí. O Evangelho de Cristo Jesus é para isso mesmo, para transformar o homem. E segunda coisa, por que ele não pode se converter na última hora? O que compete a mim? Ele ser salvo? Fiquei bravo porque ele foi salvo e desfrutou dessa vida? O que é desfrutar dessa vida além de malefícios, além de degradação moral, degradação espiritual e destruição do seu próprio corpo, da sua própria alma? Então não há equilíbrio nesse pensamento. Porque assim como eu não sou merecedor da graça de Cristo e da salvação, ninguém assim o é. E Deus o alcançou no final da vida, glória a Deus por isso. Ele foi transformado no final da sua vida, glória a Deus por isso. E não haver, assim como esses trabalhadores, questionar a operação de Deus. É quando nós temos, e precisamos destacar isso, em Lucas, no capítulo de número 17, e no verso de número 10, a expressão assim dita: assim também vós, quando fizestes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos lá,
até hoje, na apresentação do nosso trabalho do cotidiano. Se a gente só fizer o feijão com arroz, somos merecedores de quê? Sendo então que nós temos que buscar a melhoria no nosso trabalho secular, buscar ser mais útil, fazer com alegria e mostrar interesse em aprender, em crescer lá dentro da empresa, não é isso que passamos na rotina normalmente? Muito mais na obra de Deus. Eu vou para a igreja todo domingo. Isso basta? É suficiente? De maneira nenhuma. Precisamos crescer na graça, precisamos crescer no conhecimento de Deus. Como também o texto lá em 1 Coríntios, voltando para o capítulo de número 15, agora o verso de número 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aqui Paulo vem destacando a graça de Deus. Eu fui chamado para trabalhar e vou trabalhar. Não importa as cadeias, prisões, não importa nada. Eu vou trabalhar. E vem então, voltando ao nosso texto da nossa parábola, no verso de número 15, onde é colocadas as duas situações. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Então tem duas posições. Se eu tenho o meu recurso, eu tenho a minha condição, eu não posso distribuir conforme eu quero? Faça até mesmo analogia aos irmãos. Eu vou comprar uma cadeira, eu não posso pagar ou ver o quanto ela vale, eu mesmo avaliar e comprar conforme eu quero? Muito mais o Senhor, Ele dá conforme Ele quer. Se Ele quer pagar o mesmo salário de um trabalhador com 12 horas e com 1 hora, não é Ele? O dono, não é Ele que quis abençoar com misericórdia, com bondade, assim nos presentear, porque nós merecedores nós não somos? Ou então nós estamos tendo Jesus, o nosso Deus, como injusto, ou a segunda possibilidade aqui nesse comportamento que nós temos é justamente o nosso olho é mau. O nosso olho, a nossa mente precisa ser transformada. Precisamos nos converter. E não ficarmos olhando para o outro no sentido de inveja, ou ele tem, eu não tenho, ou ele trabalhou pouco e eu trabalhei muito. Não, o que for colocado na sua mão, faça, conforme a força e a graça de Deus sobre a sua vida. O outro não está trabalhando, deixa o outro de lado, vai cumprir o seu chamado, vai trabalhar na obra de Deus. Isto assim colocado, na sequência nós temos, Jesus usa esta história para ilustrar a questão do mérito e da recompensa no reino de Deus. Ele foi claro ao expressar que o seu reino não é deste mundo e que ele não vem com aparência exterior. Por não ser deste mundo, os conceitos e implicações do reino de Deus são totalmente estranhos e parecem errados às pessoas deste mundo. Somente poderemos ter um real entendimento e compreensão das coisas do reino se ele estiver dentro de nós e nós estivermos nele. Ou seja, a verdadeira visão do reino só é dada àqueles que fazem parte dele. É simples. O mundo não nos entende, não nos compreende mesmo, e não pode compreender, porque eles não enxergam, eles estão cegos à expressão bíblica. E justamente nisso, nessa colocação, por não terem, ou não verem, ou não desfrutarem da justiça de Deus, do amor de Deus, nunca vão entender a misericórdia, o amor, a bondade de Deus, que só conhecem os que desfrutam, os que são assim então beneficiados, ou então estão dispostos a trabalhar na vinha do Senhor. Aí chega até nós, até aquele, mas crente não pode fazer nada. Não pode fazer nada, por que não? Crente pode fazer sim. Não pode fazer isso, aquilo outro. Isso aí é nada. O que nós renunciamos é as coisas que fazem mal para nós mesmos.
é para a destruição da vida, da sociedade. Mas em contrapartida nós desfrutamos disso, daquilo outro. Coisa que o mundo não pode desfrutar, da alegria, da paz, da presença de Deus, da alegria de irmos para a casa do Senhor, sentirmos ou vivemos com Ele. Isso o mundo não tem. E não pode entender essa grandiosidade da recompensa de estar na casa de Deus. Abrindo então lá em Salmos de número 84 e o verso de número 10, quando temos a expressão: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Mas só vai preferir estar um dia na presença de Deus do que em 1000 em qualquer outro lugar, aquele que sabe, aquele que conhece o prazer, a alegria de desfrutar da presença de Deus. Só esse pode comparar e ver a grandiosidade que é estar na presença de Deus e desfrutar da sua graça, do seu amor e da alegria da salvação. Então, qual seria, seguindo o material de classe, qual seria então a visão do reino? Aquele que já adentrou os portões do reino sabe que já recebeu muito mais de 100 vezes por alguma obra que tenha feito ou que venha a fazer. A única recompensa de que se acha digno é a morte. No entanto, já desfruta da vida eterna. Aqui então fica claro, glória a Deus que o meu irmão está sendo beneficiado, porque assim como ele está sendo beneficiado, eu também já fui. E detalhe, estou desfrutando disso já há algum tempo. Então, sendo que na verdade deveríamos pensar o contrário, não reclamar porque nós estamos trabalhando mais, e sim agradecer a Deus que nós já estamos desfrutando da sua presença ao longo da nossa vida, ao longo do tempo que Deus assim nos dá, enquanto é dia, porque a noite vem aonde nós não poderemos trabalhar. Naquele momento, então tem a expressão em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque virão maus dias, o tempo em que vai dizer, não tenho contentamento. Então, enquanto é dia, enquanto podemos trabalhar, vamos nos esforçar para isso, lembrando e sempre reconhecendo a graça de Deus, os benefícios que Deus tem feito por nós. E o principal deles é a salvação que assim está colocada. E já desfrutamos, ou já vivemos em mansões celestiais. E somente uma ilustração que eu acho bonita, no livro lá, O Peregrino, de John Bunyan, justamente quando a colocação dele, importante, que quando o cristão, o personagem, chega então no portão principal da cidade, é então retirado o seu fardo. Quando Jesus diz, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, os trabalhadores da vinha do Senhor, não é para ficar chateados porque trabalhou mais, não. Na verdade, eles foram beneficiados, que há mais tempo lhe é retirado o fardo do pecado e o que assim nos condenava e nos subjugava. Dando sequência, não lamenta estar trabalhando desde cedo, pois a sua maior alegria é fazer algo para o seu mestre, cujos mandamentos não são pesados e pelo qual se deixa gastar voluntariamente e alegremente. O estar assalariado desde cedo o tirou da ociosidade, da incerteza, livrou da vergonha e da fome, enquanto os outros continuam nessa situação por mais tempo. Aí é quando se descortina, então. Na verdade, quanto antes, se assim a gente pode colocar, né, vamos guardar as devidas proporções, quanto antes chegar em nós a palavra de Deus, vamos dar ouvidos, para então desfrutarmos da glória e da presença de Deus.
Aí é quando nós chegamos até a refletir, por que eu não vim para Cristo antes? Por que eu não fiz antes? E a gente faz até algumas comparações, né, com relação ao casamento, com relação a filho. Como é bom casar, como é bom ter filhos, e assim segue. Muito mais além é desfrutar da glória de Deus, da sua presença. Seguindo então o texto lá em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo de número 5 e o verso de número 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Lá já em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20 e no verso de número 24, nós temos a expressão: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. É o contrário, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor e com alegria. Aí cabe uma observação: o modo pelo qual nós temos que trabalhar não é no sentido de tristeza. Haverá fadiga? Haverá choro? Sim, mas estarei disposto e com alegria de servir o meu Senhor. Como também em 2 Coríntios, no capítulo de número 12 e no verso de número 15, a expressão de Paulo, quando assim está escrito: eu, de muito boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E esse texto eu tenho também como referência, né, nossos pastores, em especial por essa palavra, que nós vemos isso acontecer, principalmente, e para nossa tristeza e despertamento dos mais novos, é a colocação de entrega total a Deus, disposição. Eles abriram mão de tantas coisas, e até mesmo durante a velhice estão dispostos, estão se gastando, trabalhando na obra de Deus, quanto muitas vezes estamos filtrando as nossas forças quando nós veríamos nos gastar mais, assim como Paulo assim coloca. Me gastando, e vou me deixar me gastar mais, mesmo que não seja compreendido, mesmo que me gastando mais eu seja menos amado, mas por amor de vós eu vou me gastar. É bonita essa expressão, e nós vemos esses exemplos assim destacados em nosso meio. Precisamos honrar, precisamos despertar para o trabalho que o Senhor assim então tem nos colocado. Seguindo o texto no nosso terceiro parágrafo, a justiça e a generosidade estão em que Deus concede a exata medida do que cada um necessita. A semelhança do maná, que colhido em quantidades diferentes, era, na verdade, colhida tanto quanto podia ser comido. As bênçãos de Deus, embora sendo distribuídas em quantidades diferentes, são ilustradas como sendo iguais, pois supre o necessário de cada um dos seus filhos. Lembremos que o denário era a paga por um dia de trabalho, consequentemente, o necessário para suprir as necessidades de um dia. Assim, então, nós vemos que a justiça de Deus, que excede até mesmo o entendimento humano, é justamente na colocação. Ele vai suprir as nossas necessidades e, digamos, muito além, ainda mais abundante. E nem vamos começar a falar de merecimento, porque é pela graça, é pela generosidade, é pela bondade de Deus que Ele assim nos proporciona. Não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas obras, apesar de necessitar de obras, porém é pela graça que somos salvos, é pelo seu amor, pela sua bondade que somos assim
recompensados. E para finalizarmos o terceiro tópico, nós temos, finalmente, o que tem a visão do reino de Deus jamais lamentará o benefício concedido a outros, em igual ou maior medida que a si mesmo. Ele aprendeu com o seu mestre a se alegrar com os que se alegram. É a expressão que nós temos aí em Romanos, capítulo 12, verso 15. Esse despertamento que nós precisamos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Lembrando que Deus é Pai de todos e a todos estende a sua mão, a todos chama para o seu lar. Demos ouvidos ao seu chamado e vamos trabalhar na obra do Senhor, lembrando que a graça e a bondade de Deus nos seguirão, nos cercarão com toda certeza e já temos assim desfrutado. Então agora já no nosso material a nossa conclusão. Nesta parábola Jesus ilustra sobre as recompensas que recebem os integrantes do reino. Ele demonstra que a bondade de Deus ultrapassa os critérios humanos de mérito e retribuição, como se fosse um salário devido, sem contudo descambar na arbitrariedade que não leva em conta a justiça. No próximo parágrafo da conclusão, todos participam da vontade e da misericórdia divina, que superam tudo que os homens consideram como justiça. No reino não há lugar para ciúmes. Aqueles que julgam possuir mais mérito do que os outros devem aprender que o reino é dom gratuito. Ao pagar o salário integral aos trabalhadores no final do dia, o Senhor da Via demonstrou uma bondade que vai além da justiça, mas sem ofendê-la. Então, cabe a esse despertamento, a esse alerta de Deus para a nossa vida. Vamos atender ao chamado, vamos trabalhar e vamos desfrutar assim dos benefícios ou da recompensa do nosso trabalho nesta vida e também no porvir, na glória celestial. Com isso, meus irmãos, nós passamos pelo nosso roteiro, da introdução, a apresentação da aula, os 3 tópicos. O primeiro deles, o porquê da parábola. O segundo, a chamada para o trabalho. E o terceiro tópico, a graça com justiça e generosidade. E, por fim, a nossa lição, o trazer para a nossa prática diária. Que Deus, assim, vos abençoe e nos ajude nas nossas salas de aula no domingo. Fica com Deus. Deus os abençoe. Amém.